Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira matéria na tela. Coronel Gerson Gomes teve conversa com Bolsonaro em Orlando e diz que presidente não se aposentará e tem um objetivo. É isso mesmo. O coronel Gerson Gomes revelou com exclusividade para o TBN Talk que o ex-presidente Jair Bolsonaro não vai se aposentar da política como a esquerda sonha. Assista o vídeo. Presidente muito sereno, e ele falava sobre esse movimento no país e me chamou a atenção alguns aspectos. Primeiro, que ele abriu logo dizendo que o país não acabou no dia 1º de janeiro. Então ele deu uma palavra de estímulo dizendo que o Congresso Nacional que tomaria posse hoje é um Congresso realmente com um nível de renovação grande. Agora, nós temos que observar o Senado Federal em especial, porque muitos estão decepcionados com esse resultado, mas nós não podemos esquecer que, embora o presidente Bolsonaro tenha tido uma ótima eleição, inclusive o seu partido se transformou na maior bancada do Senado Federal, nós não podemos esquecer que somente 1/3 do Senado Federal foi renovado nessa eleição de 2022. O nosso Senado, os mandatos são de 8 anos e as renovações são de 1/3 e 2/3. É diferente daqui dos Estados Unidos, que os mandatos são de 6 anos e nós temos uma renovação a cada 2 anos. Então, nós temos alguns estados, eleições de senadores a cada 2 anos, às vezes alguém morre, alguém sai no meio do mandato, e nós temos uma figura interessante no Brasil também, que é a questão do suplente, que é determinado pelo próprio senador. Quando concorre, ele tem os seus suplentes que não recebem nenhum voto, e muitas vezes nós encontramos o Senado Federal repleto de figuras que nenhum de nós reconhece, porque são os momentos em que os ministros, vários do presidente Lula, por exemplo, retornaram ao parlamento, que é outra peculiaridade brasileira, onde parlamentares que vão ao executivo exercer cargos em ministério, eles não pedem os seus mandatos, ou seja, eles podem retornar e os suplentes cedem o espaço. Então, há toda uma peculiaridade do Brasil que, no entanto, nós não podemos desmerecer. O próprio presidente ontem falou que o foco agora é 2024. Nós precisamos entender que esse Congresso, ele votará o orçamento do ano que vem, que é um ano eleitoral. O presidente também ressaltou que há muitas lideranças. Quando perguntaram para ele se ele concorreria em 2026, me chamou a atenção o presidente Bolsonaro rapidamente dizer que ele não pretende se aposentar. No entanto, há uma quantidade grande de novos líderes na direita que se apresentam, alguns inclusive com cargos executivos, como o próprio governador de São Paulo, que sai de um dos seus ministérios e agora está exercendo um cargo executivo, mas há outras lideranças que podem surgir. Mas ele chama a atenção para a eleição de 2024, que será muito importante para saber se essa onda que renovou grande parte da Câmara dos Deputados e grande parte do Senado Federal, a despeito de somente 27 cadeiras estarem disponíveis, essa onda, se continuar em 2024 nas eleições municipais, ela tende a dar musculatura para uma nova tentativa liberal conservadora de retomar o poder em 2026. Outra notícia. Urgente. STF manda PF prender coronel, capitão, tenente e major. O Supremo Tribunal Federal determinou e a Polícia Federal está cumprindo mais 10 mandados nesta terça-feira 7. 3 mandados de prisão temporária, 1 de prisão preventiva e 6 buscas e apreensão. Entre os detidos pela Operação Lesa Pátria estão um coronel, um capitão, um tenente e um major da Polícia Militar do Distrito Federal. Todos acusados de envolvimentos nas manifestações do dia 8 de janeiro, que culminaram com depredações em prédios do STF, Congresso Nacional e Palácio do Planalto.
As investigações da PF sugeriram que o coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, que há 30 anos estava na organização, teria supostamente se omitido durante os atos. Mas a defesa dele afirma que será demonstrada sua inocência ao longo do processo. O coronel, inclusive, estava de licença no dia 8 de janeiro. Os militares serão encaminhados para a prisão militar da PMDF. A Corregedoria da Corporação acompanha o caso. Os investigados são acusados dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deteriorização ou inutilização de bem especialmente protegido, informou a PF. Outra matéria. STF dá 5 dias para Lula explicar MP, que traz mudanças ao CARF. Ministro Dias Toffoli estabeleceu o prazo para que o presidente fale sobre a volta do voto de qualidade. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deu 5 dias para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prestar informações sobre a medida provisória, que restabeleceu o voto de qualidade no Conselho de Administração de Recursos Fiscais. O ofício foi assinado em 2 de fevereiro. O prazo para a resposta começa a contar a partir da notificação do presidente, o que ainda não ocorreu. Toffoli é relator de ação apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que questiona a medida. Na última quarta-feira, dia 1º, o ministro já havia dado 3 dias para a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República se manifestarem. Os órgãos ainda não enviaram o parecer. Enquanto a AGU e PGR opinam sobre a questão, o papel de Lula será responder como autor da medida questionada. A OAB pede que o CARF adote a regra vigente até a assinatura da MP, em janeiro, ou suspenda a proclamação dos resultados com empate até a manifestação do STF ou a deliberação do Congresso sobre a matéria. Para vocês entenderem um pouco, a volta do voto de qualidade no CARF é retrocesso e pode aumentar judicialização. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou no dia 12 de janeiro um pacote econômico composto por medidas tributárias direcionadas a diminuir o estoque de processos administrativos do Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Entre as medidas está o programa Litígio Zero, que permitirá aos contribuintes firmar acordos com o governo e pagar débitos de até 60 salários mínimos de forma parcelada. Também foi estabelecido no fim do recurso ao CARF para valores abaixo de 15 milhões, de modo que se o contribuinte vencer da primeira instância, o litígio se encerrará automaticamente. E entre todas as medidas anunciadas por Haddad, a mais controversa é a volta do voto de qualidade nos julgamentos do Conselho, também conhecido como voto duplo. O mecanismo estabelece que em caso de empate em um julgamento, o desempate será feito por um conselheiro que represente a Fazenda Nacional. Esse voto havia sido extinto em abril de 2020. Tributaristas não gostaram da medida. A questão do voto de qualidade do CARF mostra que estão tentando conseguir arrecadação por vias tortas, já que o voto de qualidade por si só não garante arrecadação. Se temos um julgamento no CARF que está empatado, é um sinal de que existe uma controvérsia grande, e isso necessariamente vai para o judiciário. Portanto, a medida gera mais insegurança jurídica. Agora vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Bom, se você gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdos como esse, então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.